E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, ainda em comemoração aos 8 anos do canal, eu vou continuar aquele processo de resgate dos meus vídeos antigos e eu vou resgatar o meu primeiro vídeo, meu primeiro upload aqui no canal. Né? É um vídeo de 24 de agosto de 2013. É um vídeo que hoje já está com mais de 214 mil visualizações e com mais de 800 comentários. Né? Eu vou fazer. E o vídeo é assim: em quanto tempo uma pessoa aprende a nadar? Isso é uma pergunta muito comum feita para nós que trabalhamos com natação, né? Seja na borda da piscina ou seja em situações mais variadas, as pessoas perguntam: escuta, quanto tempo leva uma pessoa para aprender a nadar? Essa é uma pergunta que nós que trabalhamos com natação temos que estar prontos para responder. Eu comecei com essa pergunta, né? Então, assim, a primeira coisa é falar um pouquinho da importância dessa pergunta. Essa pergunta fala muito das expectativas que os alunos têm com relação ao processo, aprendizagem, essa coisa toda. E dar importância para essa pergunta é fundamental, porque alinhar a nossa conduta, nosso discurso com as expectativas dos nossos alunos, isso é uma prática que tem que ser constante na vida da gente que trabalha com isso, né? Trabalha com atividade física em geral e com a natação em especial. Alinhar a sua conduta, o seu discurso, o seu comportamento completo com as expectativas do aluno é muito importante, porque se você não fizer isso, o risco que você corre é perder o aluno. Você acaba perdendo o aluno. Né? Quando o aluno sente que ele está esperando uma coisa e você está dando outra, ele se desmotiva e ele vai embora. Um país onde pouca gente faz atividade física e menos ainda pessoas que saibam nadar, eu acho que isso é sempre muito ruim. Então afinar essas duas coisas, fazer esse alinhamento, é uma coisa sempre importante. Então eu comecei os meus vídeos exatamente respondendo a essa pergunta. E antes de começar a responder especificamente, eu falei um pouquinho assim, quando o aluno pergunta quanto tempo a gente aprende a nadar, de que nadar ele está falando? Será que é nadar os 4 nados? Será que é nadar a ponto de participar já de um festivalzinho ou de uma competiçãozinha e ganhar a primeira medalha? Qual é a referência? De que nadar nós estamos falando aqui? A experiência mostra que não é nada disso. A experiência mostra que o nadar que o aluno fala quando ele pergunta isso é aquele nadar mais simples. É o nadar que dá para ele uma autonomia de deslocamento na água, para ele atravessar a piscina de borda a borda, ou ele estando na parte funda da piscina, mergulhando na parte mais funda da piscina, poder ir até a borda ou até a escadinha, um pequeno deslocamento, eu estou falando de 15, 20, 25 metros no máximo. Estou falando de nados alternados, crawl e costas. No caso do crawl, girinho de cabeça, com a respiração lateral feita com uma certa eficiência, né? E o nado costas, com aquela coordenaçãozinha, sem que a água caia no rosto, ele fique aflito demais, ele consegue fazer o costazinho também, seja com um, seja com outro, né? Ele consegue fazer isso. É desse nadar que nós estamos falando, né? E aí, e quanto tempo ele leva para aprender isso aí? Resposta: depende das condições do processo. Depende. Porque o processo ensino-aprendizagem de natação, como todo processo, depende das condições em que ele ocorre. Essas condições podem ser mais favoráveis ao processo ou menos favoráveis ao processo. Elas podem estar agilizando, portanto, o processo ou podem estar travando o processo, né? Dificultando o andamento do processo. Eu vou falar de pelo menos 5 características, né? 5 condições que são importantes. A primeira condição é a frequência das aulas. O aluno quer aprender a nadar, vai lá e se matricula 3 vezes por semana. 3 vezes por semana é uma frequência boa. Frequência boa. Não há necessidade de mais do que isso, né? E 3 vezes o indivíduo vai estar tendo estimulação psicológica, motora, dia sim, dia não. É uma frequência boa. Normalmente eu considero essa frequência ótima. 2 vezes por semana
diferença parece pequena, né? Mas não é não. O aluno faz aula terça e quinta, ele vai fazer aula na terça, ele falta na quinta por alguma razão, ele só vai ter aula na outra terça. Ele ficou uma semana sem aula. Pensa. Muito tempo. Então a frequência de estímulos cai muito, caindo de 3 vezes por semana para 2, e o processo vai andar mais lento. Essa é a primeira coisa. Segunda característica que a gente tem, que nós professores e o aluno tem que tomar conta, é a assiduidade. Cai no mesmo ponto. Não adianta também o aluno fazer inscrição num curso de natação 3 vezes por semana se ele é faltoso, né? Ele é muito inconstante. Chove, ele falta. Esfria um pouquinho, ele falta. Atrasa no trabalho um pouquinho, às vezes nem atrasado ele tá muito em cima da hora, ele não vai. Filho dele fica doente, alguma coisa, não vai. Qualquer coisinha, ele não vai. Ele coloca na frente, ele não vai. Menos estimulação, processo mais devagar. E ao contrário, se o aluno não, ele é assíduo, se matriculou 3 vezes por semana, além de tudo, é aquele aluno que não falta. Assíduo. Chova, faça sol, ele vai. Condições favoráveis ao processo. Pode até não estar muito bem um dia ou outro, mas ele está indo sempre. Estimulação dia sim, dia não. Ao longo dos meses, vamos dizer assim, né? Então, essa é a segunda coisa, a assiduidade. A terceira coisa é a condição afetiva emocional do aluno, é a terceira condição. Tem aluno que fala, professor, eu não sei nadar, quero aprender a nadar, mas eu não tenho medo, viu? Eu não tenho medo. Eu desço na piscina do meu prédio lá com os meus filhos, quando eu vou na praia, entro no mar com eles até a cintura. Eu não tenho medo, eu não tenho nada assim. E o aluno pode falar a mesma coisa, professor, eu não sei nadar, quero aprender a nadar, mas eu morro de medo, viu, professor? Uma vez eu vi um cara sair, ele tinha meio que se afogado, ele saiu espumando, aquela cena me vem na cabeça toda vez que eu entro na piscina. Ai, professor, eu morro de medo, eu fico gelado só de... Esse aluno vai demorar mais, porque esse medo, principalmente na fase inicial do processo, vai atrapalhar o aluno. Ele vai ter que vencer isso com o tempo, né? Com a frequência 3 vezes por semana e sendo assíduo, ele vai ter que também vencer esse medo inicial até ele ver que a água é água e que não precisa ter esse medo todo, tem as técnicas certas, os jeitos certos para fazer a coisa, e aí a coisa começa a andar. Então essa condição afetiva e emocional do aluno é uma outra coisa que vai ter influência. Quarta condição do processo ensino-aprendizagem é o número de alunos. O aluno se matricula, né, num curso de natação, 3 vezes por semana e tal, e além de tudo, ele entra numa turma que já está com 3 alunos só. Ele vai ser o 4º aluno. Maravilha! Ele vai ter atenção praticamente individual. Com 4 alunos, o professor pode dar atenção para cada um. Né? Chama pelo nome, observa cada aluno, ele consegue falar isso. Então ele vai estar corrigindo, observando, dando feedback, né? Retroalimentando todas as estimulações de aula, então o processo vai andar mais rápido. E às vezes o aluno tem a mesma condição, né? 3 vezes por semana, aquela coisa toda, não falta, até não tem medo da piscina e tal, mas ele entra numa turma que tem 10 alunos, ele vai ser o 11º aluno. Gente, com 10 alunos, o professor não tem condição de dar atenção individual, não tem. O que vai acontecer é que o professor vai dividir em grupos. Os mais iniciantezinhos, 3, 4 alunos, os intermediários e os mais adiantadinhos. E o professor vai dar 3 aulas em uma, né, fazendo essa divisão em grupos e dando esse retorno. Ok, dá para dar aula assim, eu já fiz isso, mas não é a condição ideal, ela é desfavorável. Mais favorável seria numa turma pequena, como eu falei, 4, 3, 5 alunos, por aí, tá? E a última condição do processo, importante, é delicado, mas eu preciso tocar nesse assunto também, é o professor. Claro, o aluno está com todas as condições favoráveis, essas outras 4 que eu falei para você, mas chega lá, o professor é um folgado, né? O professor é tranquilo, não entra na piscina nunca, dá aula sentado, dá aquecimento sentado,
dá uma instrução, vira, conversa com a professorinha de hidro, dá outra instrução, vai conversa com o piscineiro, vai conversando assim, vai fazendo essas coisas, ele não observa. Esse professor é aquele que o aluno, sempre que o aluno termina, fala, professor, acabei. O aluno fala isso direto. Eu já assisti aulas assim, o aluno, toda vez que o aluno chega, ele tem que falar isso. Uma vez ou outra pode acontecer. Você está com 5, 6 alunos e tal, você não viu o aluno chegar, professor, acabei. Pode acontecer, uma vez ou outra. Mas a aula que o professor não olha, o professor não está nem aí para o aluno, o aluno tem que falar isso sempre. Professor, acabei. Ah, você acabou? Ah, tá. O professor nem olhou direito, né? Então, mesmo que às vezes, mesmo que o professor não entre na piscina, né, que ele não tenha condição de entrar na piscina, mas ele dá aula na longitudinal, ele caminha na borda da piscina, ele está sempre olhando, mesmo do outro lado, o aluno chegou do outro lado da piscina, olha, eu estava olhando aqui, está fazendo um pouco rápido demais, diminui um pouquinho e finaliza mais o braço. O professor está sempre atento, tem professor que é elétrico, eu tive colegas assim, elétricos na borda da piscina, corrigindo sempre. Professor muito participante, muito observador, muito corretivo. Se ele, cara, dá só isso, gente, é sorte, viu? Isso não tem como prever, é sorte. Se você tá com, tirou a sorte grande. Agora, se você tem um professor meia boca, aí o processo vai andar mais lento, porque por mais que você controle as outras coisas que estão sob o seu alcance, você não tem isso. Aqui no canal tenho várias reclamações desse tipo, várias. Os alunos reclamam que os professores não observam. Eu já fiz outros vídeos a respeito disso, depois, né? Já fiz outros vídeos, então essa é a quinta característica do processo que deve ser favorável. Então, veja, se todas essas características são favoráveis, o processo vai andar mais rápido. Se todas elas forem desfavoráveis, o processo vai andar mais lento. Então tem uma margem nisso, uma margem. Se todas as condições forem favoráveis, eu diria 4 meses para se aprender a nadar. 4. Um pouco para lá, um pouco para cá, 4. Se todas essas condições que eu falei, essas 5 condições, forem desfavoráveis, 10 meses para aprender a nadar. 10 meses. Então veja, a ordem de grandeza do tempo que o aluno leva para aprender a nadar é de meses. Então não há que falar em dias ou semanas. É pouco. É pouco. E não há necessidade de falar em anos também. Não precisa disso. Não precisa. Tem alunos que levam mais de 1 ano para aprender a nadar, até 2 anos para aprender a nadar. Tem. Mas são casos muito raros, pontos fora da curva. Então não vamos nem considerar. Estou falando na gaussiana, aquele pessoal do meio, meses para aprender a nadar. Então veja a importância, quando o aluno pergunta isso para você, e o aluno fala, sabe o que é, professor? É que eu vou ter um TAF agora daqui a 3 semanas. Não, professor, eu quero aprender a nadar, porque no final do ano, daqui a 5, 6 meses, eu vou fazer uma viagem com os meus filhos, nós vamos para um parque aquático lá no Nordeste, eu queria entrar na piscina, eu queria estar mais tranquilo, tenho um pouco de medo e tal, não sei o quê. Aí dá para fazer esse tipo de projeto, dá. Então veja, o aluno quando faz essa pergunta para nós, a melhor coisa que a gente tem a fazer é dar essa ordem de grandeza, você pode dar até esse intervalo de 4 a 10, fala, ó, você vai levar alguns meses, um pouco mais, um pouco menos, entre 4 e 10, dependendo das condições. E você já fala as condições que você acha que ele deve controlar e tentar sempre otimizar, né? Frequência de aula, quantas aulas por semana, olha, faz inscrição na turma tal, que tem pouco aluno, tal. Você já vai orientando ele. Já orientando para que essas condições sejam as melhores possíveis e ele aprenda mais rápido. Se não tiver jeito, às vezes acontece, se não tiver jeito, ele vai aprender a nadar, vai também, só que vai levar um pouco mais de tempo. Então a coisa acontece mais ou menos assim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado
E se vocês gostaram, deixa um like aqui. O pessoal que é bem antigão aí no canal deve ter lembrado de algumas coisas, né? Deve ter lembrado. Vocês gostaram, deixa um like aqui. Quem não é inscrito nesse canal, chegou mais recentemente, ainda não está inscrito, se inscreva no meu canal. Uma vez inscrito, ativa o sininho das notificações para vocês receberem as notificações. Essas duas coisas, inscrição e ativar o sininho, são muito importantes. E escrevam para cá, escrevam aqui. Vocês já tiveram essa dúvida? Vocês já chegaram a fazer essa pergunta para algum professor de vocês? O professor de vocês chegou a falar alguma coisa nisso? Como é que foi essa conversa de vocês? E continuem mandando sugestões para cá. Eu estou resgatando vídeos antigos, mas estou recebendo sugestões boas ainda. Sempre recebi boas sugestões. Mandem as suas, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!